Então, eu tenho uma determinada indústria do agronegócio, eu preciso consumir um determinado produto, então vamos pegar um ácido sulfúrico, que é um produto muito consumido no Brasil, e aí, porventura, o ácido sulfúrico eu entendo que se ao invés de eu comprar 10 toneladas, se eu comprar 100 toneladas vai ser mais barato. Então existe uma tendência natural do executivo falar, poxa, eu vou comprar 100 toneladas. Tá em promoção. Vou aproveitar, exatamente. Promoção no atacadão, vou lá, vou lá e vou comprar, né? Na loja do Carrefour. Carrefour, vai ter uma quantidade maior. E é natural que todos os profissionais, todas as caixinhas dentro da organização, elas possuem ali metas. Então o cara do supply, do suprimento, ele fala, pô, a meta dele tá atingida. Quando que ele conseguiu, exatamente. Esse meu ano tá salvo. Aí é papel do quê? É papel do profissional de segurança de processo ter uma matriz de aceitabilidade de riscos. Certo. Aquela matriz... Porque ele criou, trouxe para dentro da empresa. Trouxe para dentro da empresa. Um caminhão de produto químico. Exatamente. E vai falar, olha, nós estávamos nessa caixinha aqui. O nosso risco era verdinho, amarelinho e tudo bem. Se a gente for partir deste para este, vamos ter economia financeira? Sim. Porém, o nosso apetite é o risco. Prazo, né? Mas eu posso ter esses eventos assim por diante. Então, você começa a fazer matemática. É possível? É possível. O que não pode é a gente negligenciar. Ou seja, vou trazer 100 toneladas para dentro do meu negócio e não vou fazer nada? Não. Eu posso gerenciar. Tá bom, podemos fazer? Podemos. Vamos ter ganho de quanto? X milhões de reais. Então, ok. Vamos conseguir aqui, ó, aumentar, colocar sistema de intertravamento, vamos aumentar nossa área de tancagem, vamos conseguir melhorar o nosso sistema de combate a incêndio, vamos melhorar o sistema de instrumentação. Então, a gente sempre pode trazer ganhos por negócio. Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje, o meu convidado é o engenheiro André Costa, é engenheiro de segurança e engenheiro de segurança de processos, um especialista na área, e a gente vai falar sobre vários temas, mas engenharia de segurança e processo vai ser o carro-chefe desse programa. Depois da vinheta a gente conversa com ele. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte. Seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Tudo bem, André? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Obrigado, Ale, pelo convite, viu? André, você é um profissional aí que está há muitos anos nessa área, né? Antes de nós entrar na segurança de processo, eu fiquei sabendo que você é do Grupo Dinos. Olha aí. Eu fiquei preocupado. Ou você é gato, ou você deu um golpe no Dinos. Conta pra gente essa história. Como é que você entrou no Grupo Dinos? Que é só o pessoal das antigas. Você é bem mais novo, né? É verdade, rapaz. Ale, tem que justificar isso daí, né, Ale? Muito bom, muito bom. Você sabe, Ale, que lá atrás, ali em 2011, né, eu coordenava ali a área de saúde e segurança da Votorantim Química e a gente teve um acidente com uma carreta de ácido nítrico. E nós participávamos... Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo mesmo. São Paulo, Zona Leste de São Paulo. Nossa. E aí, Ale, na ocasião, a gente tinha um plano de auxílio mútuo que era do Alto Tietê. Mogi das Cruzes, Suzano, essa região. Então, nós acionamos o PAN, mas demorou mais ou menos uns 50 minutos, uma hora para chegar. E a gente falou, não tá funcionando, porque o tempo é muito alto. Então, eu acabei idealizando ali, criar um PAN da Zona Leste. Então, a gente criou o PAN, com o estatuto tudo certinho.
Até abraço aí, né, pra Xuca, essa turma O aí que Xuca, você conhece grande bem, né? Xuca, grande Xuca. Aliás, tivemos um evento do Dinos fantástico na Proteção, né? É Foi muito verdade, legal. O cara. Xuca e todo o time do Dinos, né? São as feras, né? São sensacionais. Você é um ali. menino prodígio, então. Você é um menino prodígio. É, conseguir entrar com aquelas feras lá é um grande orgulho legal, mesmo, aquela que legal. diretoria. E aí foi nisso, né? A gente criou o PAN e aí tudo mais. Logo depois, em 2012, mais ou menos, teve um acidente muito grave em Guarulhos. Guarulhos fica próximo aqui de São ali. Paulo, vale. E foi com um produto muito crítico, HF, ácido fluorídrico. E porque antigamente existiam algumas fábricas no Brasil, a Nitroquímica, a Detém na Bahia, eram 3 fábricas, e não tem mais fábrica no Brasil de HF, tem que vir importado, e o país mais próximo é da Argentina. Então, Importava aérea? não, vem com isotanque. Tá? E como é que é o processo, Ale? Você falou em Guarulhos, eu pensei, pô, se vem avião... Aeroporto e tal, mas é Me ligação foi aeroporto. Mas nada a ver, nada a ver. mas seria um crime trazer aéreo, né? seria trazer aéreo. Então vem de isotanque e algumas empresas, elas fazem o quê? Fazem um transbordo disso para quantidade menor. Mas aí, infelizmente, um tanque colapsou, evento de segurança de processo. E aí, infelizmente, 2 óbitos imediato, um oficial do Corpo de Bombeiros e tudo mais. E aí, outro Dino, né, grande Haddad, o Edson, falou, poxa, né, outro fera, uma pessoa, além de tecnicamente um coração, um ser humano fantástico, falou, poxa, André, vamos fazer um treinamento. Então, na ocasião, eu como coordenador da Nitroquímica, Votorantim, a gente fez treinamento sobre HF. Então, foi o Exército, foi CETESB. Então, assim, essa história ali, com 30 anos já lidando com essas pessoas, vai girando. E tava agora conversando aqui, lembrando de algumas coisas. Eu comecei muito jovem, né? Então, entrei na Antártica. 3 anos de idade, você já estava cara, com 19 anos ali, o professor Leonídio, né? Então, eu peguei PPRA do professor Leonídio ali, da Antártica para Ambev. Então, claro. Assim, claro. Tive, quando unificou a Brahma e a Antártica. Exato, e daí teve uma unificação. Pegou toda a história da Peguei toda a história. Então, o Leonídio pegava a PPRA, a BPA, essa turma toda. Então, tenho muitos mentores ainda e a gente sempre tá aprendendo, né? Contigo, por exemplo, eu até fiz uma publicação no LinkedIn. E uma coisa que eu escrevi no LinkedIn, falando pessoalmente para você agora aqui, um feedback muito positivo, você tem uma maestria humana de um equilíbrio sensacional. Porque eu via você na feira, como em outras, você tá em vários pontos conversando com todo mundo de uma forma muito leve. Então você consegue cadenciar isso, cara? Você tá de parabéns, Ale, de fato, cara. Tá, mas não é pra ficar falando de mim, não, vamos falar de você. Vou te falar, cara. Não, parabéns. Então Obrigado, é uma forma que eu tenho esse perfil humano de ver esses comportamentos e aprender. E vendo isso de você, com certeza eu vou absorver isso. Falar como conseguir cadenciar eventos e o que seja de uma forma calma, tranquila. Você faz isso muito bem, parabéns, cara. Obrigado. Mas, André, vamos, então, você não é gato, então, tá no grupo do Dinos, tá resolvida essa questão. Esse PAN que você criou na Zona Leste foi o primeiro da cidade de São Paulo? Da cidade de São Paulo. Que legal. E continua, ainda não tem outros no interior, né? Porque é normal, o Xuca, que é a bandeira da vida dele hoje é abrir PANs por esse Brasil afora, né? É muito legal o trabalho dele. Mas o PAN é um conceito maravilhoso, né? Um conceito de unir esforços, né? Voluntários e não tão voluntários, às vezes é obrigatório. Sim. Mas assim, eu pego as forças próximas a mim e combato uma ocorrência que sozinho talvez eu não conseguisse combater, né? Então, exato. E o que você falou faz tanto sentido que o PAN, quando se iniciou, PAN, RINEM, só muda a nomenclatura, de fato com esse foco, numa emergência, conseguir unir esforços para conseguir atender e gerar o menor impacto possível para a organização. Mas com o passar do tempo, a gente vem trabalhando mais na gestão de riscos. Então, vamos falar um pouco menos de incêndio e falar um pouco mais da gestão. Porque eu sempre falo isso, né? Igual o sistema de combate a incêndio. A gente gasta milhões para instalar, mas a gente nunca quer usar. Né? Então, de fato, tem que ser nesse formato. E o importante é não usar mesmo. Eu até comentando, olha, o local que a gente está aqui, né? Nós estamos em São Paulo.
E eu vim numa reflexão agora, cara, sobre segurança de processo. Porque no meu trajeto que eu vim, eu passei pelo local onde foi o maior incêndio que a gente teve em São Paulo, que é o edifício Joelma. Então, para os amigos que estão acompanhando, as amigas, já coloco aqui como sugestão, bem próximo daqui, que todos precisam conhecer esse evento, essa história. Foi no ano de 1974, né? O edifício Joelma, vocês podem pesquisar. E chama muita atenção, porque eu passei exatamente em frente agora e tem muitos vídeos, né, no YouTube que Joelma não pode acontecer nunca mais. Foi um curto dentro do 12º andar, mas por que 12º? Porque o Joelma, o 11º para baixo são estacionamento de carro, então foi no primeiro. E aí foram 300 vítimas fatais. E as cenas são muito fortes. A gente vê pessoas se jogando, né? Pelo desespero, né, Ale? Porque subiu ali o calor. O World Trade Center do Brasil sem o avião batendo. Exato. Ali foi muito parecido. Exato. Muito parecido. Claro, um pouquinho menos vítimas, mas para nós foi uma tragédia. E eu me lembro, eu estava... Eu já era... Você, acho que não tinha nascido na época, não, né? Mas eu já tinha nascido e foi dramático porque a gente viu ao vivo. Ao vivo pela TV? Pela TV, uau. Preto e branco ainda, porque não era nem colorida as TV, né? As emissoras de São Paulo, não sei se era Globo, TV Tupi, nem sei qual era, na época nem existe mais. Mas isso entrava ao vivo as imagens da transmissão e tal, e depois no jornais, aquilo foi muito terrível. Foi como foi o World Trade Center, que a gente viu ao vivo um avião batendo. Não, mas tá repetindo ali, né? Aquela coisa do... E ninguém esquece aonde estava no World Trade Center, né? Onde você estava, viu, né? Aquelas coisas... E esse incêndio em São Paulo foi... Depois teve o Andraus. O Andraus, 32. Depois teve outros, né? Mas aquilo foi determinante para uma mudança, inclusive, no legislativo, uma Exato. mudança. Como anos mais tarde, a gente teve a Botkiss, né? Que foi outro tipo de... Aí já é mais fumaça do que fogo. Sim. Mas aquela coisa, né? Depois que acontece, aí todo mundo aparece para dizer que tem a solução e tal, né? A gente estava falando de Abiquim, que você participou da comissão da DSST da Abiquim, né? E eu me lembro do meu amigo Marcelo Costa, que uma vez eu entrevistei ele, isso faz muito tempo, estou falando de anos 90, então o Marcelo era coordenador da atuação responsável da Abiquim, e ele me disse uma frase que ficou lembrada e eu uso ela frequentemente. E como a gente vai falar sobre segurança de processo, ele diz assim, uma explosão vale mais do que 1000 palavras. Explosão vale mais que na indústria química. Sim. Um acidente químico, né? A gente tem da história, não precisa explicar, é só mostrar o que aquilo acontece. Então, a gestão de processos em indústria química, e esse é o nosso tema hoje, né? Segurança de processo no setor químico, se não for bem feita, eu posso provocar incêndio, explosão, mortes. E quando a gente fala em indústria química, eu estou falando de potenciais de vários tanques. Exato. E tal. Então, vamos falar exatamente sobre esse aspecto. Vamos. E olha que você trouxe, olha, é extremamente importante. Por quê? Quando a gente fala nesses eventos, que a gente chama eventos tecnológicos, eventos catastróficos, eventos maiores, a gente tem uma seguinte característica. Quando a gente fala de uma segurança mais tradicional, mais ocupacional, aqueles eventos, eles são eventos um pouco mais limitados a um trabalhador, a uma quantidade de número menor de trabalhadores. Né? Quando a gente fala de acidentes ampliados, a comunidade naturalmente ela vai ser atingida. Se envolve todo mundo Se envolve todo mundo que está em volta. Né? Então a gente pega ali um dos maiores acidentes que ocorreu foi o ano de 1984, na cidade de Bhopal, né? Na indústria de Union Carbide. Então, né, centenas de milhares de pessoas vieram a óbito dormindo, que não tinha nenhum conhecimento sobre aquele processo que poderia acontecer. Recentemente no Brasil, que a gente teve em Brumadinho, foi algo similar. Não era químico, mas era um acidente ampliado. Exatamente, acidente ampliado. Então, tiveram fatalidades, trabalhadores, mas maior parte a população. Então, por isso que você trouxe muito bem a atuação responsável, né? Que é o Responsible Care que a gente que trouxe aqui para o Brasil, que tem muito esse foco.
de você ter o seu processo seguro, mas que você tenha uma atenção para a comunidade, porque muitas vezes a comunidade não vai estar preparada. Então, exige algumas práticas. Uma delas é criar o CCC, que é o Conselho Comunitário Consultivo, trazer a comunidade para dentro e coisa do tipo, para entender qual que é o cenário. E algo muito importante que vem acontecendo é que a segurança de processo, com o passar do tempo, ela vem saindo um pouco dessa questão de mais de indústria química e tudo mais, e vem outros segmentos entendendo a importância. Brumadinho é um exemplo disso, né? Brumadinho é um exemplo. Brumadinho é um exemplo. E mais importante, ou tão importante quanto o entendimento da área técnica, os C-level, grandes executivos, estão entendendo que segurança de processo é saving, é ROI no bolso. Por quê? A segurança de processo, ela é uma prevenção de acidentes ampliados. Então, toda vez que ocorre um acidente ampliado, além de perdas de vidas humanas, que de fato é o que mais importa, mas outras coisas acabam sendo também... Descontinuidade do negócio. Do negócio, exatamente. Pode parar, nunca mais voltar. Nunca mais voltar. União Carbide, por exemplo, ela foi vendida e outra empresa chamada Dalquímica acabou comprando, porque não tinha mais como esse nome. E a gente fala exatamente isso. E a gente começa a trazer um payback para dentro do negócio em segurança de processo. Poxa, eu vou fazer o enclausuramento de um determinado produto. Vai custar quanto? R$1 milhão. Tá, então eu vou trazer a seguradora para dentro do meu negócio. Eu diminuí o risco. Então só pela seguradora eu já vou conseguir ter uma economia. Eu vou ter uma redução de possível impacto à imagem da organização por não ter um evento. Então, o investimento de 1 milhão, eu vou ter um payback de 5 milhões, né? Fazendo um cálculo rápido aqui. E aí, uma dor do time de saúde e segurança, que lida mais com a saúde e segurança ocupacional, é não ser ouvido. Tanto se a gente fazer uma pesquisa, olha, qual que é a maior dor do profissional de saúde e segurança? Poxa, eu não consigo ser... O pessoal não me ouve, o pessoal faz projeto, não me chama, aquela coisa. Quando você começa a falar de segurança de processo, a coisa muda. Porque você começa a trazer dinheiro para o bolso. Você é chamado, né? Pronto. Não é ouvido. Isso. É chamado. Chama o cara lá, porque esse negócio vai custar caro. Isso, exato. É fantástico isso que você está falando, mas é uma pena, porque, na verdade, a segurança do trabalho, né, deveria ter essa mesma dimensão para as empresas. E eu acho que isso é uma deficiência nossa, né? Sim. Nossa, quando eu falo... Eu não sou engenheiro, não sou jornalista, mas eu já quase já estou ali junto. Osmose, aprendi, sou prevencionista e tal. Mas é uma deficiência nossa de saber vender essa questão para a empresa. Vender no sentido de justificar a importância disso, né? Mas quando eu falo em um acidente ampliado, como você está falando... obviamente isso é sobrevivência de empresa. Sim. Um acidente de trabalho pode, dependendo do tamanho da empresa, pode até fechar uma empresa, mas ela tem que uma grande empresa não vai fechar por causa de uma morte no local de trabalho. Mas ela, talvez a gente pudesse vender no sentido, né, de explicar, de sensibilizar o impacto econômico, o impacto social, o impacto... E a gente não trabalha muito bem, mas na segurança de processo... Isso está muito claro para a empresa. Exato. É continuidade do meu negócio. Exato. O dono da empresa sabe. Exato. É o bolso dele que está doendo. Exato, Ale. Exatamente isso que você está falando. Porque você, com segurança de processo, você consegue trazer números. E aí você consegue exatamente explicar isso. E existem fatores lineares e não lineares. O linear você já matou na charada, que é justamente a questão de continuidade ou não operacional. Existem fatores não lineares, o impacto da imagem da organização. Hoje as empresas, a grande maioria, são de capital aberto. Evento... Vamos só dar um exemplo da Vale. A Vale, depois do acidente, teve que fazer todo um trabalho de sensibilização da comunidade, voltar a investir na imagem, porque ela ficou muito desgastada pelo acidente. Exato. Hoje a gente já começa a se recuperar a imagem da Vale pelo um trabalho que foi feito, mas custou muito caro para a empresa, né? Um acidente que, além do custo direto do acidente, isso que você está falando de imagem, é terrível para uma corporação, né? Exato, e exatamente, é por isso que a gente precisa fazer essa projeção. Porque quando a gente fala de eventos catastróficos, existem diretores, levels executivos que já passaram por algo de um potencial, e eles conseguem entender de uma forma. Existem outros que não passaram por isso. E cada ser humano, Ale, falando um pouquinho de fatores humanos, ele tem um apetite ao risco.
Tá? Então, a gente, como profissional de segurança de processo, a gente precisa, de alguma certa forma, equilibrar isso. Para aqueles profissionais mais sêniores que já tiveram experiência e aqueles que não tiveram, calibrar esse apetite ao risco. É natural e normal o executivo, ele tem que assumir riscos. Mas a área técnica tem que... Tá, explica o apetite ao risco para um leigo aí. Ótimo, vamos lá. perfeito. Tô com fome aí. Não, pô, legal, Ale. Então, como é que funciona? Todo executivo ele precisa assumir riscos. Claro, isso é natural. Faz parte né? do negócio. Faz parte. Abrir uma empresa em qualquer lugar do mundo, ela faz tem parte risco. do Eu posso negócio. não vender nada e botar meu dinheiro fora. Pronto, exatamente. Então, poxa, tô falando de uma indústria do agronegócio. A gente tá falando por de exemplo, gestão de risco, né? Gestão de riscos. E quando a gente fala em gestão de risco, parece uma coisa de segurança. Não é só segurança. Exato. É econômico. Econômico. Bancos têm gestão de risco. Exato. Né? É muito mais amplo do que a gente... Exato. E aí é essa soma que a gente, de fato, precisa fazer. Então, exatamente como você falou isso, banco, financeiro e assim por diante. Então, eu tenho uma determinada indústria do agronegócio, eu preciso consumir um determinado produto, então vamos pegar um ácido sulfúrico, que é um produto muito consumido no Brasil, e aí, porventura, o ácido sulfúrico eu entendo que se ao invés de eu comprar 10 toneladas, se eu comprar 100 toneladas vai ser mais barato. Então, existe uma tendência natural do executivo falar, poxa, eu vou comprar 100 toneladas. Tá em promoção. Vou aproveitar, exatamente. Promoção no atacadão, vamos lá. Vou lá e vou comprar, né? Na loja do Carrefour. Carrefour, vai ter uma quantidade maior. E é natural que todos os profissionais, todas as caixinhas dentro da organização, elas possuem ali metas. Então, o cara do supply, do suprimento, ele fala, pô... A meta dele tá dinheiro. O desconto que ele conseguiu. Exatamente. Esse meu ano tá salvo. Aí é papel do quê? É papel do profissional de segurança de processo ter uma matriz de aceitabilidade de riscos. Certo. Aquela matriz... Porque ele criou, trouxe para dentro da empresa. Trouxe para dentro da empresa. Um caminhão de produto químico. Exatamente. E vai falar, olha, nós estávamos nessa caixinha aqui. O nosso risco era verdinho, amarelinho e tudo bem. Se a gente for partir deste para este, vamos ter economia financeira? Sim. Porém, o nosso apetite a curto ao prazo, risco, né? Mas eu posso ter esses eventos assim por diante. Então, você começa a fazer matemática. É possível? É possível. O que não pode é a gente negligenciar. Ou seja, vou trazer 100 toneladas para dentro do meu negócio e não vou fazer nada? Não. Eu posso gerenciar. Tá bom, podemos fazer? Podemos. Vamos ter ganho de quanto? X milhões de reais. Então, ok. Vamos conseguir aqui, ó, aumentar, colocar sistema de intertravamento, vamos aumentar nossa área de tancagem, vamos conseguir melhorar o nosso sistema de combate a incêndio, vamos melhorar o sistema de instrumentação. Então, a gente sempre pode trazer ganhos por negócio. Dentro do quê? Fazendo esse equilíbrio da segurança de processo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua experiência, o profissional, ele é ouvido? Sim. Porque nesse caso, vamos lá, eu sou de compras, eu fui lá e comprei aquela tonelada de... Você é ouvido ou você tem que ir lá? Porque, vamos lá, vamos pegar a nossa realidade de segurança do trabalho agora. Legal. O cara não é ouvido. Não é. Segurança do trabalho não é. Ele não é ouvido. O cara traz uma máquina, ele conseguiu um desconto na máquina, porque ele eliminou as proteções da máquina. Conseguiu $60 mil mais barato, trazendo não sei o quê. Daí ele foi lá na Alemanha, comprou a mesma máquina que produziu na Alemanha. Eu trouxe uma máquina da Alemanha, mas ele eliminou metade das proteções de máquina. Aí trouxe para o Brasil, daí o cara da segurança vai olhar, pô, mas essa máquina não tem proteção. Depois que chegou a máquina. Exato. Isso é o que acontece no Brasil. Isso. O cara da segurança de processo, ele é ouvido? Você falou certíssimo. Quando você implanta um programa de segurança de processo, você tem ali as etapas, que a gente chama de elementos, tá? Então, uma coisa que a gente ainda está engateando no Brasil, por isso que poucos profissionais conhecem segurança de processo, é literatura. A gente tem que trazer de fora. Então, vou falar para você 2 literaturas. Uma é a OSHA 29, que tem 14 elementos de segurança de processo. A outra literatura é o CCPS, Center Chemical Process Safety, que são 20 elementos. Foi traduzido. Tem traduzido. Português, segue... da Abrisco, né? É Abrisco que chama, não? Associação Brasileira de... Junto com a Petrobras. Isso. Foi a Petrobras, que é o RBPS. Elton Santana lá, que é o Isso, exatamente. Que tem a ISO 31. Exatamente. Perfeito. E a gente continua traduzindo algumas coisas, né? Legal. E aí, o que acontece? Tem esse livro...
RBPS, né? Que são Boas Práticas de Segurança do Processo, que é um livro muito bom, bem lembrado, Ale. Segue aí uma dica para a turma. Leitura, né? Para leitura. E dentro desses elementos, tanto da OSHA quanto do CPS, tem um elemento que é extremamente importante, chama MOC, Gerenciamento de Modificações. Então, quando você implanta esses elementos, então o profissional de segurança de processo ele vai ser chamado. Por quê? É compliance. Dificilmente alguém vai comprar um equipamento, vai comprar uma máquina sem abrir um gerenciamento de modificações, porque vai estar fora do compliance. Aí, fazendo o gerenciamento de modificações, você vai fazer uma salvaguarda. Então, por exemplo, máquinas. Eu tenho uma máquina que está cobrando X, custando X, e eu vou comprar uma mais barata. Tá tudo bem, não há problema algum comprar mais barata. Mas se abre o gerenciamento de modificações e analisa. Pode ser que essa mais barata seja muitas vezes até mais segura que aquela. O fato é, precisa fazer a gestão de riscos para quê? Subir a informação para tomar a decisão. E esse é o apetite ao risco. Todos têm um apetite ao risco, mas a tomada de decisão tem que ser com base em riscos e não simplesmente no achismo ou na experiência de cada um, porque cada um vai ter uma experiência. Bom, a gente está falando de uma da área da engenharia, né, que ainda é recente no Brasil. Boa. Nós temos aí, não sei, 30 mil engenheiros de segurança, 40 mil, não sei qual é o número, também não interessa. Mas engenheiro de segurança de processos, quantos nós temos? Talvez 1.000, nem sei se tem 1.000. E essa área é uma área que está crescendo muito, né? Fala um pouquinho sobre essa oportunidade, porque o engenheiro de segurança ele está muito próximo. Ele faz uma especialização em engenharia de segurança do processo, ele complementa o seu portfólio, né? Sim. E se abrem novas possibilidades de oportunidades de trabalho, né? Exato. Como é que você avalia isso? Exatamente. Primeiro, quando a gente fala de números, você está 100% correto. Então, a gente falava agora há pouco, né, tem 3 clientes com 3 vagas de engenheiro de segurança de processo. Pedindo, André, pelo amor de Deus, me ajuda. Até falando em números, uma aqui para São Paulo, R$15 mil. E as outras 2 para o Nordeste, a média de 18 a 20 mil reais. Salário CLT. Especialista. Tá? Então, pô, é um baita de um salário. E mesmo assim, tem dificuldade de encontrar esses profissionais, uma vez que recentemente a Petrobras abriu um concurso e levou parte de alguns profissionais. Ela enxugou o que tinha no mercado, né? Eu vi isso, nós fizemos um evento no ano passado e eu vi essa manifestação. Tinha lá um grupo lá, a Petrobras... É isso aí, Ale. E claro, obviamente pagando, né, um salário de Petrobras, né? Exato. Que é uma grande empresa e tem todo o direito de fazer isso. Exato. Só que o mercado ficou desassistido, né? Ficou. E aí, o que acontece? Quando a gente vê os profissionais engenheiro de segurança de processo, tem uma característica, um perfil. São profissionais que são inquietos. A gente é inquieto. Né? A gente está sempre vendo indicadores proativos e não reativos. Essa é uma primeira separação que a gente precisa fazer. Né? E tem casos reais. Tem um grande acidente que ocorreu, né? na British Petroleum, tem até um filme, né? JP Orange, que ele fala exatamente isso. Executivos estavam celebrando anos e anos sem acidente com afastamento, a famosa taxa e coisa do tipo, e aí teve aquele acidente. E os executivos falaram, nossa, mas por quê? A gente estava anos, 100 anos. Tava tão bom o negócio? Tava tão bom, porque ali, só indicadores reativos. E o indicador proativo é o que de fato é importante. Eu vou avaliar a corrosão sobre isolamento da minha tubulação, eu vou ver se eu estou tendo um gerenciamento de modificações da forma correta, eu vou começar a analisar, eu tenho caldeira? Tenho caldeira. A caldeira está abrindo minha PSV. Não é normal? Alguma coisa está acontecendo. Então, são indicadores proativos que eu começo a entender, começo a estudar qual que é o potencial para que eu não tenha um indicador reativo. E tem que ter esse perfil. Então, a primeira dica que eu dou para os profissionais é isso, tem essa inquietação. Busque essas informações. E a segunda é propriamente buscar essas especializações. Hoje existem pós-graduação em segurança de processo, né? Ótimas por sinais, aqui dentro mesmo do Brasil, 1 ano e meio de duração, mas tem que ter esse perfil, Ale, tem que ter esse perfil, tem que ser. Ele tem, porque assim, a gente está muito em cima, porque não tem muita norma. Pouquíssima. Né? Eu tenho que fazer essa inspeção da corrosão, não sei o quê, porque
Talvez até tenha uma norma BNT, digamos, mas não tem o Certo. Ministério do Trabalho, o Ministério da Indústria e Isso. Comércio, o Ministério da Ciência e Tecnologia, dizendo assim, se você não fizer a inspeção, nós vamos autuar você com uma não sei o quê. Não tem essa coisa. E a segurança do trabalho está muito em cima disso, Exato. né? Eu vou fazer se os caras vierem aqui me cobrar. Isso. E segurança e processo não tem essa Não brincadeira. tem isso, não tem isso. Exatamente, Ale. Pô, é excelente comentário que você fez, porque o que acontece? Quando a gente começa a entender o mundo da segurança de processo, o compliance, norma regulamentadora, é o mínimo. Então tem que fazer. E hoje tem sistemas que já fazem isso. Então tem muitas coisas que o sistema consegue rodar para você e você consegue fazer. E aí você consegue ter tempo para olhar outras coisas. E aí, quando você começa a olhar outras coisas, é o que você começa a ser chamado para a galera pegar e falar, poxa, peraí, o Alexandre falando de segurança de processo, poxa, a gente ia fazer uma partida numa planta e o Alexandre aplicou uma ferramenta que é chamado Checklist de Segurança Pré-Partida e a gente trocou uma caldeira e ia fazer um revamp da fábrica e com essa metodologia que o Alexandre trouxe, que chama PSSR, ele identificou que a gente esqueceu de trocar bomba. Então, com menos vazão da água, a gente ia ter um pau. E esse problema que a gente ia ter, a gente não ia conseguir partir nossa planta. Ou seja, a segurança de processo, por mais que o nome está falando de segurança, é o processo que está evidente. Então, é sensacional, brilha os olhos falar disso. Não sei se você conheceu o Armando Campos, o Armandinho, não sei. Armandinho. Bom, faleceu alguns anos atrás, e o Armandinho, eu conheci ele, o Armandinho tinha a mesma idade que eu, faleceu acho que uns 8 anos atrás. E nos últimos anos da vida dele, que ele estava muito... O Armandinho sempre foi muito inquieto e gostava de... Era um excelente professor. E ele veio com uma onda que o futuro da segurança do trabalho era a segurança do processo. Olha, caramba. Ele veio com essa história. Ele vinha com o social, ele vinha sempre com... Ele tinha uma... Ele é muito efusivo, né, adorado pelas pessoas e tal, como professor. E ele falava muito, não, nos últimos anos, acho que foi os últimos 2, 3 anos, ele veio, e eu não entendia muito essa história, né? Uhum. Aí ele me despertou para esse tema. E eu acho que você, explicando um pouquinho desse processo, né, da importância da segurança do processo, me parece que são coisas muito próximas, né? Uhum. Obviamente, a segurança do processo ela tem uma importância maior para as grandes empresas, por causa dessas questão de continuidade de negócio, mas os modelos que a gente adota na segurança de processo poderiam ser mais adotados pela segurança do trabalho. Sim. Ou seja, a forma de trabalhar, Isso. talvez isso fosse um caminho, porque a gente ainda está muito... reativo, que você falou, né? Sim. E muito dependente das NRs. Sim. É a Bíblia de todo mundo, né? Uhum. Quando a gente sabe que o dono da empresa não quer saber de NR. Uhum. O dono da empresa, ele quer o negócio dele rodando, não gerando prejuízos, de preferência com alta produtividade, a maior produtividade possível. E a segurança de processo, ela garante pelo menos a continuidade do negócio, essas questões. E a gente fala de uma forma muito mais econômica para o dono da empresa. E a segurança não consegue. A segurança do trabalho é muito essa coisa. Doutor, não pode fazer isso. Mas por que não pode? Não, pode que a NR tal, diz que não pode. Tá, mas ok, mas eu tenho que fazer. Mas não pode. A gente é o famoso não. Exato. Não para o trabalhador que está sem o capacete, não para o dono da empresa que não pode fazer dessa forma. Ou seja, a gente eu costumo dizer que o profissional de segurança, muitas vezes, é o chato que todo mundo quer. Nossa, cara, lá vem o cara, lá vem o engenheiro, lá vem o técnico. Sabe? E a gente fica com essa pecha né? E não devia ser essa peça. Não. Devia ser assim, cara, vem, André, vem cá, vamos lá, André, me ajuda a melhorar o meu negócio. E a gente tem muito, né? Ale, e aí eu tenho um caso real, cara, Legal. do que exatamente você falou. Isso é um caso real, tá bom? Caso real. Um técnico de segurança chegou pro dono da empresa, exatamente o que você falou, exatamente o que você disse agora. O técnico de segurança chegou para a empresa, uma gráfica. Tá? Então essa gráfica ela tem umas máquinas grandes, assim, dá uns 15, 20 metros, são aquelas rótulos, né? Que vai passando os produtos. Rotativas. Isso, vai passando os produtos lá e tal. Bom,
E aí ele identificou que não tinha um extintor e a rota ela tem, pela eletricidade estática, pelo solvente que você limpa ali, os cilindros, você tem muito princípio de incêndio. Ele identificou lá e tal, falou... Um incêndiozinho. Exatamente. Chamou lá o gerente chamou o dono da empresa e falou, ó, a gente precisa colocar um extintor ali. Aí chegou o dono. Mas por que precisa colocar o extintor? Porque tá na NR23. A NR23 fala que tem que ter um extintor. Aí o dono falou, então pega você e a NR23 vai pro olho da rua, porque aqui quem manda sou eu. Caso real. Então, chegou outro técnico de segurança. Já com a visão mais ampliada. Identificou a mesma coisa. Poxa, tendo um princípio... Pô, o gerente, mesma coisa, mesmo ritual. Ó, precisa colocar ali um extintor já veio e tal. com um aviso prévio do cara. Já veio com o aviso prévio. só faltou chamar. Já vamos levar o RH também, né? Dessa vez, né? O que tá acontecendo? Ó, precisaria ter um extintor e tal. Mas por quê? Ele falou, porque eu tava dando uma olhadinha. Essa máquina é a máquina que faz o rótulo de tal biscoito, tal. Se parar de funcionar, a gente vai ter uma multa, lucro cessante e coisa do tipo. E eu também estava dando uma olhadinha, esse rótulo ele é importado, a gente não tem aqui, então vai demorar para chegar. Então, ao invés de a gente colocar o extintor aqui, na época ainda falando de CO2, então se a gente colocar o extintor aqui, que vai custar 120, 150 reais, a gente vai ter um prejuízo de 20 milhões de reais. Multa, parar de produção, assim por diante. Pode colocar o extintor agora. Então eu fiz uma conexão no que você falou com muita maestria, Ale. Exatamente isso. É pensar um pouquinho mais e embasar. Porque dizer que não pode por causa que a norma não permite, ok, tudo bem. Ah, vai ter multa do multa do Ministério do Trabalho, tudo bem, é importante, mas para a maior parte das empresas é um valor que nem vai... Agora, para o processo, pega fogo na máquina, por exemplo, né? Você está falando, sim. Dá a estática lá, não sei o que, mas o produto químico dá, bum, pega fogo. Vai parar o processo. Vai parar o processo. Não vai matar ninguém. Talvez não mate, talvez sim. Talvez até mate. Mas assim, a gente está falando de uma norma que está protegendo o trabalhador. Exato. Mas ela também está protegendo a empresa. Exato. Porque um incêndio que vai... Né? Exato. Exatamente isso. E aí, a gente tem que evoluir. E esses dias, estava no podcast, eu comentei, e eu sempre trago essa abordagem para abrir os olhos, né? E aí foi interessante, teve uma crítica, e crítica eu acho que é sempre boa, né? Pra gente aprender e nivelar o nível da nossa galera, da engenharia de segurança. Aí o engenheiro falou, ó, essa abordagem é muito interessante. Eu falei, mas poxa, por quê, né? Ele falou, então, eu trabalhava no hospital e o sistema de combate a incêndio, ele não estava funcionando. E eu fui lá, falei com o dono, e o dono falou, a gente não vai ter verba agora. E eu peguei e saí e denunciei ele, né? Denunciei o diretor, porque isso não pode acontecer e tudo mais. Aí eu falei, tá, concordo contigo, né? Que o sistema de... O sistema alarme não funciona. A tese desse do incêndio não funcionaria para o caso dele. Para o caso dele. Por quê? Na visão, tipo, trazer o empreendedorismo para dentro da segurança, na visão dele, são coisas que não se comunicam. E aí, eu sempre querendo entender, querendo aprender, como eu te parabenizei no início do comportamento que você tem. Falei, tá, então tudo bem, tô entendendo o seu modo de pensar. Você foi lá, denunciou o diretor e saiu. Saí porque não pode. Falei, tá, mas é causa raiz, o problema foi resolvido? Não, foi sim. Falei, então o que aconteceu? Eu, com cabeça de segurança do processo, entendendo que o diretor sensibilizado foi lá e consertou o sistema de sprinkler. Sabe o que aconteceu? Ele falou, foi feita uma auditoria pelo corporativo e mandaram o diretor embora. Falei, tá, mas e o problema foi resolvido? O diretor foi mandado embora. Então, olha a cabeça da galera dos prevencionistas. Resolveu o problema. E o sistema de combate a incêndio sem funcionar. Então, cara, a gente ainda tem que evoluir muito na segurança de processo. A gente tem que parar de achar culpado, a gente tem que achar a solução. E a solução está na dor de cada um. A dor do financeiro vai ser e assim por diante. E, Ale, você trouxe um ponto importante. Eu tenho um amigo que ele é dentista e ele tá com franquia e tal. E aqui em São Paulo tá muito forte um negócio que é geolaser tal de estética. Eu falei, Rodrigo, cara, como que tá acontecendo isso tão forte? Ele falou, André, a população, ela tinha um certo preconceito com a estética. Ela achava que estética era algo muito caro.
muito difícil, então não ia. Então a GeoLaser conseguiu trazer isso para o Brasil. Alguém de classe C que consiga ir lá, pagar no cartão, vai conseguir fazer estética também. Esse é o desafio que a gente tem de segurança de processo no Brasil. É quebrar esse elo que só quem vai fazer segurança de processo é empresas grandes, enormes. Petrobras, uma Vale e tal. Não, você falou muito bem que a segurança do trabalho pode trazer alguns elementos e ter um sistema perfeito. Por quê? Cada organização tem uma cultura e tem um modo de pensar e de agir. E você trazendo alguns elementos, você já consegue ter sua planta segura. E na maior parte das empresas, o dono entende muito bem quando eu falo de questões econômicas. Exato. Então, por exemplo, eu vou parar a máquina, eu vou, no caso dessa... Gráfica. Não, você falou por último agora do... Deu o exemplo do hospital. Do hospital. Tá. Boa, do hospital. Era incêndio, não? Qual é o risco ali? Sistema de combate a incêndio parou de funcionar e ninguém Você consertou. pegar fogo no seu hospital, seu Antônio. Exato. Então, corre o risco. Ah, não, mas nunca aconteceu. Tá aconteceu. Sim. É que a gente tinha aquela coisa de Deus é brasileiro, né? Exato. Não vai acontecer, né? Quantos hospitais pegaram fogo? Eu me lembro que não me lembro disso, antigamente acontecer isso, mas hoje é muito comum. Aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu. Sim. Começou em museus, começou a acontecer. Sim, Nunca tinha museu. acontecido um incêndio em museu. Exato. Pô, o patrimônio que a gente perdeu, perdeu. irreparável no Rio de Irreparável. Janeiro, naquele Museu Nacional, né? E não tem dinheiro que pague o que Sim. foi perdido. Exato. E claro, eu estou falando de um hospital onde tem pessoas. Sim. Se morre uma pessoa dentro de um incêndio, Sim. o que acontece com a família dessa pessoa? Exato. Não aciona esse hospital? Sim. Exato. Porque eu sou responsável por quem está lá Por dentro. estar lá dentro. né? Por estar lá dentro. Tem seguro que pague isso tudo? Uhum. Qual é a seguradora que vai garantir e dependendo do hospital, tu está falando de pessoas, poder aquisitivo elevado, Sim. Um hospital privado, por exemplo. Né? Então, se pesquisar um pouquinho mais a fundo, tem como justificar. Tudo bem, a decisão sempre vai ser do dono da empresa. Exato. Mas a gente não pode subestimar. Não, ele não vai. É. Ah, nem vou perder meu tempo, porque ele não vai Não. querer. É muito dinheiro. Isso. A gente acha que também. Tem um amigo meu que é o pesquisador da Fundação, o João Cândido. O João Cândido, aposentado já da Fundação lá de Minas Gerais, é uma pessoa fantástica. E ele fez uma pesquisa junto às hierarquias de segurança, e ele tinha um número assim que era absurdo, assim, que menos de 5% das informações de segurança, as decisões de segurança chegavam à alta direção. Uhum. Ou seja, 95% das decisões eram tomadas pelo gerente, pelo chefe, pelo o diretor do departamento e tal, mas o CEO não tomava essa decisão. Uhum. Por quê? Porque os caras eram mais realistas que o rei. Sim. Não vou nem subir lá, vou incomodar o chefe. Esses extintores aqui, vamos, né? As pessoas queriam fazer economia em nome do negócio, claro, para depois dizer, olha que eu economizei. Aquele exemplo do cara que comprou milhares de litros e não sei o quê para resolver o problema dele. E a decisão chegava na alta direção, o cara dizia, não, eu nunca decidi isso, economizar nesse aspecto. Uhum. Talvez ele até decidisse da mesma forma, com uma argumentação que chegasse para ele. Mas na maioria das vezes, quem toma a decisão é o nível gerencial, em nome da empresa. Uhum. O que a empresa que vai sofrer. Uhum. Então, muitas vezes, esse é um problema. E a questão econômica impacta de uma maneira muito grave na continuidade do negócio. João, né? Que trouxe... João Cândido. João, o número dele é muito real. Um dos trabalhos que a gente faz hoje é uma análise de risco chamado RASOP, que é uma análise de operabilidade de perigos, né? E acontece muito isso. Durante a reunião com o grupo multidisciplinar, identifica ali um determinado cenário, e aí durante esse cenário, olha, aqui precisa inserir uma salvaguarda. E acontece muito isso. Poxa, mas isso daí, rapaz, vai ser X, tal, vai ser valor, tal. Pessoal, olha só, aqui nós somos uma equipe multidisciplinar técnica. Então vai ser feito um relatório, esse relatório vai subir para a tomada de decisão. Pode ser que seja feito, pode ser que não, Sim, exatamente. mas não é meu papel dizer, não vou nem fazer, eu não vou nem sugerir.
né? Exatamente, exatamente. Então, esse número que ele trouxe para ti faz total sentido, eu vivo isso na pele. E aí, papel, né, de sênior, conscientizar, fazer esse brief com o time, aí o pessoal começa a calibrar e aí começa a fazer a análise de risco da forma correta. Caso contrário, você tem aquela análise de risco que é o que a gente chama de melancia, né? Que é o que a gente chama verdinho por fora e vermelho por dentro, né? André, o papo tá muito bom, mas Rapaz. a gente já passou rápido. Eu queria te agradecer e talvez alguma coisa que você quiser complementar aí que eu não tenha perguntado, mas foi muito bom falar sobre esses aspectos aí de segurança de processo, da sua experiência como gato no Dinos, né? Aliás, vou negociar com o Dinos a gente fazer um grande evento de PANs em 2027 na Expo Proteção. Uau! Eu já estou montando. É mesmo? Falei com o Chuca e ele me falou, não, mas nós precisamos, não sei. Vamos fazer. Vamos fazer um belo num evento, de preferência, um evento nacional de PANs aí. Vamos discutir o negócio, trazer esse povo todo para discutir aí. Cara, vai ser top. O último foi em Santos. Você vai, vai ser bom, pode. Tem frequentemente, né? Acho que agora, acho que em março vai ter um, mas a gente está pensando em fazer durante a feira, porque daí acho que é uma forma também de... Porque eu acho que é legal o evento de PAN que é realizado, mas normalmente quem participa do evento de PAN é o pessoal de PAN. Certo. E o que eu acho legal, até conversando com o Chuca, que o Chuca tem essa coisa de disseminar a cultura. Exato. Se eu faço um evento de PAN junto com outro evento, você lá não tem nada a ver com PAN. Um curioso lá, né? Opa! Você pô, caramba! PAN, lá na minha região eu posso fazer um PAN. Isso. Então a ideia é exatamente assim, servir como um disseminador da cultura de PAN. Parabéns. Então é essa a ideia. Então a gente está... Acho que vai rolar em 2027 e com certeza vai ser bem legal. E você vai estar lá com a gente. Tomara que dê certo. Daí já vai ter idade para estar no grupo do Cid. Aliás, poxa, falando em Chuca, cadê meu broche? Esqueci. Olha, já vou tomar um pênalti. É. Já vou tomar um pênalti do meu broche. Caramba, hein? Que legal. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu te agradeço. Foi um prazer conversar contigo e continue aí fazendo esse trabalho maravilhoso aí. Obrigado mesmo. E, rapaz, fico muito feliz de estar contigo aqui hoje e ratifiquei a minha admiração que eu tenho com você como profissional, como pessoa. Parabéns mesmo, Ale. Valeu. Bom, pessoal, conversamos com o André Costa, com essa pessoa fantástica, esse engenheiro de segurança de processo, uma atividade que eu acho que pode estar no seu radar para, se você quiser ampliar seus horizontes profissionais. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendência. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.